Tem aquele ditado que diz que um milionário, um bilionário, só tem as fortunas que tem explorando os pobres. Eu acredito que parte disso seja verdade, mas também não é bem assim. Eu decidi fazer esse vídeo dando exemplo do Semiexato porque é um caso que eu presenciei, de fato, e por isso que eu escolhi o Semiexato. Mas a gente pode citar vários exemplos em empresas de tecidos, eletrônicos, confecção de roupas, que a galera aí compra muito na Shein, né? Mas a gente está cansado de saber que a China tem trabalho escravo, exploração de mão de obra. Isso não é novidade para ninguém. Vamos falar do Brasil. E eu, novamente, vou dar o exemplo do Semiexato, a um caso isolado, que eu realmente presenciei, eu realmente vi acontecer. Mas antes eu vou indagar algumas coisas aqui. E não, eu não odeio milionário, eu não odeio bilionário, e não acho que tem que taxar mais grandes fortunas. Inclusive, eu trabalho para chegar lá também um dia. E eu só vou falar do Semiexato ao final do vídeo. Então, se você quiser escutar só o relato do Semiexato, eu vou deixar, vou ver em qual minuto vai ficar e eu vou deixar nos comentários para você avançar diretamente. De fato, quando uma empresa ela cresce muito, ela tem de ter esse tipo de coisa, né? Em vários níveis, claro. O trabalho escravo mais grave deles, pior dos casos, e desde uma empresa de 10 funcionários, que fatura aí líquido um lucro de 500 milhões, vamos botar aí, ou tem um contrato de meio milhão, e o salário dos colaboradores é um salário mínimo, beleza? Não que a empresa tenha que dividir esse lucro. Eu não acho que a empresa tem que dividir esse lucro, porque isso não faz sentido. Aquele papo de se a classe operária tudo produz, né, tudo ela pertence. É óbvio que isso não faz sentido no mundo capitalista. Isso é o empreendedor que monta o projeto de uma empresa, ele que cria os meios de produção. A propriedade intelectual, na maioria das vezes, a ideia, a criação de um produto vem de quem está empreendendo, do empresário, do empreendedor, do empresário, dono dessa empresa. A parte de business, de fato, um operário médio geralmente não tem essa capacidade. Como eu disse, tudo há exceções, mas geralmente não é o que acontece. Mas nesse caso, não é pedir que divida o lucro. É, no mínimo, melhorar as condições de trabalho e o salário um pouco mais do que o mínimo. Sabe? Não é justo uma pessoa que fez uma faculdade, tem um curso superior, trabalha numa empresa de grande porte e ganha a mesma coisa do que um atendente de pastelaria. Não pelo atendente, não estou falando em questão de cargo, mas que o atendente de pastelaria ganha 1 milhão, beleza? Mas uma pastelaria não tem o mesmo lucro do que uma empresa, não tem o mesmo capital de giro do que uma empresa grande. Então, não faz sentido. Mas a maioria das empresas, digo empresas de milionários, bilionários famosos aí, não que fama tenha a ver com isso, só vai pagar o mínimo estipulado por lei. O governo, que é um grande culpado nisso também, tem que melhorar as condições do empresário. Eu já tive microempresa, eu já tive restaurante no iFood, eu já tive lojas americanas, beleza? Americanas, Shoptime, Submarino, que era a B2W, que você cadastrava lá, criava a sua empresa, criava sua loja, né? Você abria sua empresa, criava sua loja na Americanas lá, você vendia dentro da plataforma, no caso eu importava, e eu sei as burocracias, eu sei as taxas que são absurdas, todo o processo de você abrir e gerir uma empresa. Eu sei que não é fácil também, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo disso tudo que eu presenciei. No caso da empresa com um time de 10 funcionários lá, é um exemplo meu também, mas não é um caso. No caso do Semiexato, ele tinha uma empresa chamada Microlins. Ele já cansou de falar isso em vários podcasts. Veja bem. E quando eu completei 23 anos, eu fundo a Microlins totalmente inspirada em ter sido professor segundo grau, com 18 para 19 anos, em ter feito, ele falando do curso de edificações, eu fiz técnico em processamento de dados. E essa empresa, ela simplesmente ligava para a casa das pessoas, oferecendo trabalho, oferecendo oportunidades. De jovem aprendiz, na maioria das vezes, até onde eu presenciei,
mas creio que não só isso. E o que acontecia? Ligava por causa das pessoas oferecendo oportunidades de emprego, jovem aprendiz, estágio, e o estágio, se eu não me engano, também, mas eu tenho certeza que o jovem aprendiz sim, o estágio eu não me recordo muito bem. Mas oferecendo oportunidade de emprego, em geral. Na maioria das vezes que eu vi, jovem aprendiz, e das pessoas que eu conversei. E quando a pessoa chegava lá, era para comprar curso, cara. Era um vendedor te vendendo um curso, te vendendo sonho, vendedor de sonho. Falando que você, se fizesse aquele curso da Microlins, era certo que você ia arrumar um emprego e tal, que eles iam inserir. Na maioria dos casos que eu vi, que eu estudei na Microlins, é por isso que eu estou falando, tenho diploma. Eu vou colocar aqui o Reclame Aqui, ó, veja bem o Reclame Aqui, da Microlins. Nesse primeiro caso, a pessoa diz que há 15 anos ela fez e até hoje não foi encaminhada para o mercado de trabalho. E vários outros relatos. Hoje em dia essa empresa não é mais de Semiexato, mas nessa época era. Hoje em dia ele vendeu, tudo mais. E como eu estava falando, como que era feito isso? Essas pessoas chegavam lá, achando que já iam ingressar em um emprego, ou que já, pelo menos, ia fazer algum tipo de entrevista, e os pilantras dos vendedores prometiam que se a pessoa... Explicavam, falando que não era emprego de imediato, e que se a pessoa fizesse o curso lá da Microlins, ia conseguir um emprego. Só que alguns, né, quem caía no conto do vigário, fazia o curso e não conseguia, cara. Eram raros os casos que as pessoas conseguiam emprego através dos cursos da Microlins, que eram muito básicos, eram cursos muito básicos. Eu cheguei a fazer um curso na época eu tinha 14 anos, e eram cursos básicos. Não eram cursos profissionalizantes, sabe? Não que não tivesse, talvez outros módulos tinham, mas como o Semiexato mesmo disse, a Microlins chegou a ter 500 mil alunos. Eu então crio uma franqueadora, entro para o mundo do franchise por necessidade, não por planejamento. E a partir dali, então, eu começo a operar por procuração dos meus pais e construo a rede Microlins, que anos depois se tornaria o maior centro de formação profissional do Brasil, com 500 mil alunos ativos por ano e, na época, 750 escolas espalhadas por todo o Brasil. Obviamente, sobre esse tempo, a falência não só te traz uma experiência muito grande, mas ela também te deixa uma cicatriz, um exemplo, algo muito marcante na sua vida, que é: este erro eu espero nunca mais cometer na vida. Como que uma empresa, me diz qual que é essa matemática, que uma empresa consegue arrumar emprego para 500 mil pessoas? Vocês têm noção disso? Não faz sentido. E esse foi o relato, eu vivenciei, presenciei. Eu não comentei, apesar de, no meu caso, eu estou contando um relato que não foi o que aconteceu comigo, eu fui lá, fiz o curso, mas realmente eu queria fazer um curso de informática. A minha mãe foi lá no centro da cidade, tinha várias propagandas da Microlins, e eu fiz porque eu quis. Ninguém ligou para minha casa. Inclusive ligaram sim, em outra ocasião, mas eu já estava ciente do que era, né? Mas eu já tinha feito o curso. Então eu já estava ciente do que era, eu sabia que não era oportunidade bosta nenhuma, e eu nem fui. Mas boa parte das pessoas que estudaram comigo e ao redor ali que eu vi acontecendo das vendedoras fazerem isso de prometer, tinham discussões no meio da instituição lá do curso da Microlins, tinham discussões, pai discutindo com vendedora por causa dessa questão de chegar lá e vender curso, né? As pessoas um pouco mais bem informadas, que sabiam que aquilo ali era a lorota. Boa parte das pessoas que estudaram comigo. Na minha sala, nem tanto. Tinham alguns. Mas de conversar ali ao redor, foi isso, galera. Então, deixe nos comentários se você conhece algum milionário, bilionário que ganhou sua fortuna. Eu conheço alguns. Mas cita aí nos comentários um milionário que você conhece, um bilionário que conseguiu sua fortuna sem explorar, ou pelo menos sem explorar muito os menos favorecidos. E sem passar a perna em ninguém, cara. O vídeo é isso.